Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Sebastian, observando a tensão crescente no semblante de Mihai, decidiu intervir. General Mihai, disse ele, sua voz grave e firme. O que está acontecendo? Eu posso sentir seu desespero daqui. Mihai, que ainda não confiava completamente no vampiro, hesitou por um instante. Mas o peso de sua descoberta era grande demais para suportar sozinho. E ele sabia que precisava de ajuda. Com um suspiro carregado de angústia, ele olhou para Sebastian e decidiu expor o que havia acontecido. Fui descoberto, disse Mihai, suas palavras carregadas de frustração e raiva. Malco interceptou minhas mensagens para Katrina. Agora não tenho como avisá-la. Ela está vulnerável e eu... Ele parou, lutando para controlar as emoções que começavam a transbordar. Não sei o que fazer. Sebastian se aproximou, seus olhos mostrando uma seriedade que Mihai ainda não havia visto. Apesar de suas reservas em confiar no vampiro, a situação era desesperadora. E Sebastian parecia oferecer uma saída. Talvez esse seja o momento de você se impor à ordem, Mihai, sugeriu Sebastian, sua voz calma, mas carregada de intensidade. Quanto à sua amada, talvez eu possa ajudá-lo. Mihai franziu o senho, os olhos se estreitando em desconfiança e curiosidade. E como faria isso, Sebastian? Perguntou Mihai, seu tom cético, mas ansioso por qualquer solução. Sebastian ponderou por um momento, seus dedos pálidos tamborilando no cabo da espada que carregava. Lord Lazar não o chamará de imediato para questionar sobre o que Malco descobriu. Temos tempo, ainda que não muito. Eu conheço um antigo ritual, o ritual do sono. É uma magia poderosa que permite que você use a ligação especial que tem com sua companheira para visitá-la em seus sonhos. Mihai arqueou a sobrancelha, interessado, mas cauteloso. Visitar em sonhos? Perguntou ele, seus olhos fixos em Sebastian. E como isso me ajudaria? Sebastian sorriu de maneira enigmática e continuou. Não será apenas um sonho comum, general. Será tão real que vocês dois poderão sentir a presença um do outro. Poderão se tocar, conversar, e qualquer interação que tiverem será sentida como se fosse no mundo físico. É a maneira mais segura de você avisá-la do perigo que corre, sem atrair a atenção de Malco ou de Lazar. Além disso, você pode orientá-la a se afastar o máximo possível. Mihai ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre a proposta. O medo pelo destino de Katrina o corroía por dentro. E a ideia de poder vê-la, ainda que em sonhos, era irresistível. A preocupação pelo bem-estar de sua amada superava qualquer hesitação que pudesse ter. Finalmente ele assentiu, seus olhos mostrando uma mistura de determinação e esperança. Vamos fazer isso, disse Mihai, sua voz firme, mas cheia de angústia. Preciso avisá-la. Não posso deixá-la nas mãos de Malco ou Lazar. Sebastian assentiu satisfeito com a resposta e começou a preparar o ritual. Ele acendeu velas em torno de Mihai, espalhando ervas místicas no chão, enquanto dizia o encantamento em uma língua antiga. O ambiente ao redor de Mihai começou a se transformar. Um círculo de luz se fez onde estavam as velas e as ervas.
A luz era tão intensa que as ervas viraram pó e depois evaporaram, o ar vibrando com uma energia mágica palpável. Enquanto o ritual prosseguia, Mihai fechou os olhos, permitindo-se relaxar e deixar que a magia o levasse. Sua mente foi ficando cada vez mais leve e ele logo sentiu uma presença familiar. Katrina. Era como se uma névoa o envolvesse, e quando abriu os olhos estava em um campo coberto de estrelas. Ali diante dele estava Katrina, tão real quanto a última vez que a tinha visto. Ela parecia surpresa ao vê-lo, mas logo seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que aquilo não era um sonho comum. Sentindo o desespero de Mihai, ela correu para ele, e os dois se abraçaram com força, como se tentassem compensar os meses de distância. A sensação era tão vívida, tão real, que Mihai quase esqueceu que aquilo era um sonho. Katrina, sussurrou ele, segurando seu rosto nas mãos. Você precisa sair daqui. Malco, um servo leal de Lazar, descobriu nossas mensagens. Eles vão atrás de você. Katrina olhou para ele alarmada, mas confiante na força de seu amado. Ela sabia que ele nunca a deixaria desprotegida. Tocando seu rosto suavemente, ela disse: Eu confio em você, meu amor. Farei o que for necessário. Eu não sei se conseguiu ler minha mensagem. Eu estou grávida, meu amor. Minha mãe diz que são 3 os nossos filhos. Mihai ficou sem palavras, a emoção tomando conta dele. Ali diante dele estava sua companheira, a mulher que ele amava, lhe dando a notícia de que seria uma família. O tempo no sonho era limitado e Mihai sabia que precisava ser rápido. Com um último beijo em seus lábios, ele sussurrou: Quando tudo isso acabar, seremos livres, eu juro. E então, como uma névoa sendo levada pelo vento, o sonho se dissipou. E Mihai despertou sentindo a perda do toque de Katrina, mas sabendo que havia feito tudo o que podia para protegê-la. No entanto, Lord Lazar, tomado por uma ira gélida e implacável, não hesitou em dar início à sua vingança contra Mihai. A traição do general não apenas afrontava sua autoridade, mas também desafiava a própria ordem que ele havia erguido com punhos de ferro. Sentado em seu trono de pedra negra, sua figura imponente era envolta em sombras, enquanto seus olhos vermelhos brilhavam como brasas no escuro. Então Mihai acha que pode desafiar minha vontade? Murmurou ele, com a voz baixa e mortal. Seus dedos longos e pálidos tamborilavam contra o braço do trono. Que sirva de exemplo. Loan parta com os verdugos. Quero que tragam o caos, a dor e a morte. Que o sangue dos ciganos grite por ele. Mas a fêmea de Mihai, eu a quero viva. Loan, irmão de Lazar e sua lâmina favorita, ouviu a ordem com um sorriso torcido nos lábios. Loan era a encarnação do prazer sádico, um vampiro cujo deleite vinha da dor e do desespero alheio. Ele se inclinou ligeiramente com uma reverência que parecia quase zombeteira. Com prazer, meu senhor. Seus gritos serão uma sinfonia para meus ouvidos, respondeu Loan, sua voz carregada de malícia. Na mesma noite, Loan partiu com os verdugos, a elite dos caçadores vampíricos de Lazar. Eram predadores implacáveis, conhecidos por sua ferocidade e completa ausência de compaixão. Cada um deles era uma sombra de morte, movendo-se com rapidez sobrenatural e precisão letal. Loan liderava o grupo como um maestro macabro, regendo a destruição que se aproximava. Enquanto isso, no acampamento cigano, Eloá, mãe de Katrina, e uma mulher de sabedoria ancestral, despertou sobressaltada pelo relato angustiado de sua filha sobre o sonho com Mihai. Sua intuição, aguçada por anos de experiência e conexão com as forças místicas, não demorou a interpretar aquilo como um presságio. Ela sabia que o perigo estava próximo, talvez a poucos passos.
Sem hesitar, Eloá agiu. Ela reuniu o pouco que tinha e ordenou que todos no acampamento se preparassem para partir. Sua voz era firme, mas carregada de urgência. Não temos tempo. Precisamos ir agora. A morte está vindo para nós e ela não espera, disse ela, encarando cada um dos ciganos nos olhos, tentando transmitir a gravidade da situação. No entanto, Eloá sabia que sua prioridade era Katrina. Sua filha não poderia cair nas mãos dos verdugos. Com um plano improvisado, partiu antes com ela, sem esperar pelos demais. Atravessaram a floresta às pressas, com os corações batendo como tambores de guerra, enquanto o som de folhas secas sob seus pés pareciam ecoar como sinos de alerta. Quando chegaram a uma caverna escondida entre as colinas, Eloá respirou fundo. Ali seria o abrigo temporário. Com movimentos precisos e uma concentração inabalável, começou a entoar um antigo encantamento, suas palavras murmuradas em uma língua esquecida, carregadas de poder. O ar ao redor da caverna tremulou como o calor de uma chama, e a entrada da caverna desapareceu, escondida por uma ilusão que fazia parecer uma parede de pedra sólida. Estamos seguras, por enquanto, disse Eloá, puxando Katrina para um abraço. Apesar de sua voz firme, sua expressão traía a tensão que a dominava. A mãe sabia que o perigo ainda rondava. Enquanto isso, a cena no acampamento era um espetáculo de horror. Loan e os verdugos chegaram como uma tempestade de sangue e terror. Não houve aviso, apenas a carnificina que se seguiu. Os ciganos, surpreendidos em sua preparação apressada, não tiveram chance contra os caçadores. Loan caminhava pelo caos como um artista apreciando sua obra. Seu sorriso cruel crescia a cada grito, a cada vida ceifada. Ele ergueu um cigano pelo pescoço. Seu olhar gélido se encontrando com o da vítima apavorada, antes de cravar suas presas e beber com voracidade. O sangue quente que escorria por seus lábios era um deleite que ele saboreava com prazer insano. Corram, corram mais rápido. Isso torna a caçada mais divertida, zombava ele, enquanto os verdugos espalhavam destruição. Os verdugos eram implacáveis, movendo-se como sombras entre as árvores, cada um deles um predador mortal. Eles dizimaram os ciganos, banqueteando-se com o sangue quente de suas vítimas e deixando um rastro de corpos na floresta. Eloá e Katrina, escondidas na caverna, ouviam os gritos que ecoavam à distância. O som perfurava suas almas, mas Eloá manteve Katrina em silêncio, apertando-a contra si enquanto sussurrava palavras de consolo. Eles não vão nos encontrar, minha filha. Estamos protegidas. Fique calma, disse ela, embora sua própria voz estivesse embargada pelo terror que sentia pelos ciganos deixados para trás. Loan, após horas de massacre, finalmente desistiu da busca. A frustração começou a surgir em seu rosto. Mas ele não pôde deixar de apreciar o trabalho de destruição que havia realizado. Enquanto partia, ainda sorrindo, murmurou para si mesmo: não importa o quanto fujam, não há lugar no mundo onde a vontade de Lazar não os alcance. Eloá sabia que a luta estava apenas começando. Embora tivesse escapado por agora, a perseguição continuaria. E a sobrevivência dependeria de cada decisão que tomassem a partir dali. O general foi convocado à presença de Lord Lazar, e o ambiente no salão era uma manifestação tangível da fúria do vampiro. O ar parecia pesar sobre os ombros de Mihai, carregado com a ameaça de consequências que ele sabia que viria. O trono de pedra negra, com seus detalhes que mais pareciam garras, era um símbolo de poder absoluto, e nele estava sentado Lord Lazar, cuja presença dominava o espaço. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade gélida, como brasas em forno escuro.
Mihai entrou no salão com passos firmes, mas seu coração batia em um ritmo acelerado. Ele sabia que havia sido descoberto, que sua desobediência não passaria impune, mas não permitiria que seu medo transparecesse. Mantinha a postura ereta, seu rosto inexpressivo como uma máscara de aço que escondia a tormenta interior. Lazar se levantou de seu trono, sua figura alta e esguia movendo-se com uma graça predatória. Ele caminhou lentamente em direção a Mihai, cada passo ecoando no salão como um martelo que cravava os pregos no destino do general. General Mihai, começou Lazar, sua voz baixa, mas carregada de autoridade e desprezo. Como se atreveu a quebrar as regras? Você que deveria ser o exemplo para todos os outros. Suas palavras foram lançadas como lâminas, cortando a fachada impassível de Mihai, ainda que este mantivesse o olhar firme. O Lorde parou a poucos passos dele, suas feições belas e cruéis contorcidas em uma máscara de ira controlada. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando o general com olhos penetrantes, buscando qualquer sinal de fraqueza. Apesar do meu apreço por você, Cani, não posso permitir que tamanha desobediência passe impune. Continuou Lazar, suas palavras agora mais afiadas e impregnadas de desdém. Ainda mais quando sua fêmea carrega 3 crias suas. O choque percorreu o corpo de Mihai como uma corrente elétrica. Sua mente girava em tumulto. Apesar do turbilhão interior, ele não permitiu que sua expressão revelasse nada. Cada músculo em seu rosto permanecia rígido, cada pensamento cuidadosamente escondido. Lazar observou por um momento, buscando um vestígio de reação. Quando não encontrou nada, um sorriso frio e calculado curvou seus lábios. Ele retomou sua caminhada lenta, agora circulando Mihai, como um predador avaliando sua presa. Contudo, disse Lazar com uma suavidade traiçoeira em sua voz, posso perdoar esse seu deslize. Compreendo que os desejos carnais em vocês, criaturas de sangue quente, são intensos. É natural que precisem extravasar. O sarcasmo no tom de Lazar era como um veneno pingado de cada palavra. Ele parou em frente a Mihai novamente, suas mãos pálidas cruzadas atrás das costas, enquanto inclinava o rosto para o general, como se quisesse entrar em sua mente. Por isso lhe darei uma alternativa, um meio para reparar seu erro. Continuou ele, seu tom assumindo uma calma perigosa. Para que continue sendo meu general e para que eu volte a confiar em você novamente, deve permitir que sua fêmea siga gerando suas crias. Ele pausou, observando atentamente cada detalhe da postura de Mihai. Mas assim que ela der à luz e as crias desmamarem, deve matá-la. Mihai sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Lazar ecoaram em sua mente. Cada uma um golpe que lhe tirava o ar. Mas ele não se permitiu vacilar. Sua máscara de liderança permaneceu, embora seu coração estivesse despedaçando-se dentro do peito. Lazar sorriu satisfeito com o silêncio de Mihai, interpretando-o como obediência. Você entregará as crias à ordem. Afinal, como meu soldado, suas crias também me pertencem. A respiração de Mihai tornou-se pesada, embora ele a controlasse com ferocidade. Cada fibra de seu ser clamava por rebelião. Mas ele sabia que um passo em falso significaria a morte, não apenas para ele, mas para Katrina e suas crianças ainda não nascidas. A tensão em seu corpo era palpável e o peso da decisão que precisaria tomar ameaçava esmagá-lo. Ele curvou a cabeça em um gesto de respeito, embora em sua mente já estivesse traçando planos. Não permitiria que a sentença de Lazar se cumprisse.
mas sabia que precisaria ser astuto. O jogo havia se tornado mais perigoso, e agora a sobrevivência de sua família dependia de sua habilidade em enganar um dos seres mais astutos e cruéis que já enfrentara. Mihai permaneceu em silêncio, a tensão no salão crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Ele sabia que qualquer palavra poderia selar seu destino, mas também sentia que o silêncio naquele momento seria a arma mais eficaz contra Lord Lazar. A fúria do vampiro era palpável, irradiando como o calor de uma fornalha. Lazar apertou os punhos, sua paciência começando a se esgotar. Espero que seu silêncio seja um sinal de obediência, Mihai, disse Lazar, sua voz agora carregada de uma frieza ameaçadora. Espero que cumpra minha determinação, ou sua fêmea terá o mesmo destino que o povo dela. Será entregue aos verdugos. A ameaça foi como uma faca sendo cravada no coração de Mihai. Ele ergueu o olhar e a máscara de indiferença que mantivera até então começou a rachar. Seus olhos antes sombrios agora brilhavam com um vermelho intenso de fúria. O ar ao seu redor pareceu mudar, carregado com a energia de sua fúria contida. Lord Lazar encarou aquele olhar, um brilho de surpresa passando brevemente por suas feições aristocráticas. Ele não esperava ver tamanha resistência em Mihai. Contudo, sua surpresa logo foi substituída por um sorriso frio, um desafio silencioso. Eles se enfrentaram em um duelo de olhares, a tensão no ar quase tangível, até que Lazar finalmente quebrou o silêncio. Você tem um dia para me dar sua resposta, general, disse ele em um tom que não admitia questionamento. Caso contrário, será entregue aos verdugos, e que todos os canis e lupinos testemunhem sua morte como um exemplo para quem ousar desobedecer à ordem. Lazar fez um gesto com a mão dispensando Mihai, mas seus olhos permaneceram fixos no general, até que ele deixou o salão. Por trás de sua fachada fria, o Lorde não fazia ideia de que algo muito maior estava em jogo. A magia que mantinha os canis e lupinos sob sua influência já havia sido quebrada, e uma rebelião estava enraizada bem debaixo de seu nariz.